7 sinais comuns em mulheres que costumam ser lidos como ansiedade. Se você já saiu de uma consulta com um diagnóstico de ansiedade, começou o tratamento e mesmo assim continuou esquecendo compromissos, perdendo objetos, começando 10 projetos e não terminando nenhum, esse vídeo é para você. Existe um caminho muito comum na história de mulheres adultas. Elas passam anos sendo tratadas por ansiedade, às vezes por depressão, e só descobrem o TDAH depois dos 30, dos 40, às vezes dos 50. E quando descobrem, a frase que aparece é sempre parecida. Então, não era só falta de esforço? Eu sou Dênia Virgínia, psicóloga clínica, especialista em neurodivergência. Eu ajudo mulheres a saírem do caos e da exaustão para uma vida com muito mais leveza. Nos próximos minutos eu vou mostrar 7 sinais que aparecem com muita frequência e costumam ser lidos como ansiedade. E por que essa confusão acontece com mulheres com TDAH não diagnosticado? Antes de começar, uma coisa importante, esse vídeo não diagnostica ninguém. Ansiedade e TDAH existem separados e existem juntos. E um pode acabar intensificando os sintomas do outro. O que eu vou dar aqui é um vocabulário para você olhar para a sua história com muito mais precisão e autocompaixão. E se fizer sentido, depois levar isso para uma avaliação. Por que essa confusão é tão comum? Nós vamos começar entendendo por que isso acontece tanto. Temos 2 pesos e 2 medidas, pois durante décadas o TDAH ele foi descrito a partir de um retrato bem específico. O caso 1, o garoto inquieto, o menino que não para na cadeira, que interrompe a aula, que é levado ao consultório porque incomoda a sala toda. Esse retrato construiu os critérios diagnósticos, os questionários e a intuição clínica de uma geração inteira de profissionais. Já o caso 2, a menina sonhadora, ela não é agitada por fora, mas vive com a cabeça em outro lugar. Só que uma menina desatenta não incomoda ninguém. Ela é quieta, é sonhadora, está no mundo da lua. E ninguém leva ao consultório uma criança que não atrapalha. Só que a apresentação predominantemente do TDAH é justamente essa, a desatenção. Agora, some isso a um segundo fator. As meninas são socializadas desde muito cedo para monitorar o próprio comportamento e o efeito dele nos outros. Isso produz o que a literatura chama de camuflagem. A pessoa desenvolve um sistema de compensação para esconder as dificuldades. Por exemplo, listas, alarme, chega meia hora antes, ensaia uma conversa, revisa 5 vezes o e-mail antes de enviar. E aqui está o ponto. O custo de manter essa camuflagem em pé é sentido como ansiedade. A pessoa chega ao consultório relatando ansiedade, porque é isso que ela sente. O que está por debaixo, muitas vezes não é investigado. E na vida adulta, no trabalho, no casamento, na família, isso tende a piorar. E uma suposta ansiedade também piora. O primeiro passo aqui é se encontrar e ver se você se reconhece em um ou mais desses sinais de TDAH feminino. O sinal 1, a inquietação que não aparece no corpo. Esse primeiro sinal, então, é quando a gente pensa em hiperatividade. E logo a gente pensa em movimento. A pessoa que não senta, que fica andando pela sala, que balança a perna. Só que em muitas mulheres adultas, a hiperatividade não está no corpo, está no pensamento. Bom, e no consultório, a descrição que aparece com frequência é essa. A minha cabeça não desliga, Dênia. São vários assuntos ao mesmo tempo, é um pensamento puxando o outro, é a conversa de ontem voltando durante o banho, é o planejamento do mês invadindo a sua mente bem na hora de dormir. E aqui é que está a armadilha. Minha cabeça não desliga, Dênia. É praticamente a definição
popular de ansiedade. Então, a leitura óbvia é: essa pessoa tem ansiedade. A diferença está na textura desse pensamento. Na ruminação ansiosa, o conteúdo tende a ser repetitivo e gira em torno, né, de uma ameaça, e se der errado, e se eu tiver falado alguma besteira, e se aconteceu alguma coisa. É um pensamento que volta para o mesmo ponto, é ruminativo. Na inquietação mental, né, que aparece muito no TDAH, o conteúdo tende a ser muito mais disperso, migrante. Você começa pensando, sei lá, na reunião, aí vai parar do nada numa música, aí lembra de uma série e de repente você já está planejando a reforma da cozinha toda. Não é uma ameaça circulando ali, não existe uma ameaça. É muito mais a atenção que vai mudando de um assunto para o outro, e isso sozinho. Muita gente vive as duas situações. Mas quando alguém disser que é ansiosa, se lembre que boa parte desse, né, seu pensamento acelerado é fruto de como a sua mente funciona. E isso não significa necessariamente medo ou insegurança. É só uma variedade de pensamentos. Vale prestar atenção nisso, pois se você se sentir insegura na execução de tarefas o tempo todo, isso pode acabar te paralisando. O que nos leva ao segundo sinal, a paralisia diante de tarefas do dia a dia. Você já se pegou pensando: eu sei exatamente o que preciso fazer e mesmo assim eu não começo? Você tem que responder às vezes um e-mail de 3 linhas, você sabe o que precisa escrever, não é uma coisa difícil, não é ameaçadora, e mesmo assim ele fica ali 3 dias, uma semana, gerando um peso desproporcional ao tamanho da tarefa. E quando você faz, você fica: caramba, era tão fácil. Isso costuma ser assim interpretado como ansiedade de desempenho, ou acaba sendo, né, uma procrastinação por medo de errar. Às vezes é isso mesmo. Mas existe outro mecanismo, o que a gente chama de funções executivas. Iniciar uma tarefa é iniciar uma ação, sequenciar passos, sustentar o esforço até o fim. E isso depende de circuitos que envolvam principalmente dopamina e noradrenalina no córtex pré-frontal. E quando essa regulação é menos eficiente, a dificuldade não está em saber o que fazer, está em converter a intenção em um movimento real. Por isso, a frase que mais aparece no meu consultório é: eu sei exatamente o que eu preciso fazer, Dênia, e mesmo assim eu não começo. Note a estrutura dessa frase, né? Não tem medo dentro dela, tem uma desconexão entre saber e o agir. Agora, basta um prazo estar estourando, ou alguém vindo te cobrar que pronto, a tarefa vira urgente, imprescindível. Nada a ver com medo, mas sim com um estímulo de ativação. Por isso, a tarefa simplesmente sai porque tem que sair. A urgência funcionou como um combustível químico. Não é força de vontade, gente, que apareceu aqui. É um outro estado neuroquímico que estimulou, acabou com o medo e com a procrastinação. Só que se você souber como a sua mente funciona, o dia a dia fica menos pesado, gera mais resultado e menos sentimento de culpa. O terceiro sinal, o esquecimento que gera culpa, não necessariamente medo. Você já passou por isso? Esquecer o nome de uma pessoa 2 segundos depois de ser apresentada? Entrar em um cômodo e não lembrar o que foi buscar? Ler 3 parágrafos e perceber que não absorveu nenhum? Perder o cartão, a chave, o celular de novo? Isso entre tantas coisas que ao mesmo tempo se iniciam e depois somem.
De fato, né, existe um esquecimento ligado à ansiedade, principalmente quando a atenção está tomada por uma grande preocupação. Porque aí sobra menos recurso para registrar as informações novas, aquelas momentâneas. Isso é real, mas repare no padrão temporal. O esquecimento ansioso costuma ter começo, piora em determinados períodos mais difíceis e melhora quando a vida volta a se acalmar. Já o esquecimento que aparece no TDAH costuma ser um traço da vida inteira. Existir aos 8 anos, existir aos 20 e existir agora. Com variações de intensidade, mas sem necessariamente um ponto de partida. E existe uma diferença emocional muito importante. Quando alguém esquece por ansiedade, o que sobra costuma ser uma preocupação com a consequência. Agora, quando o esquecimento ele é crônico, recorrente, desde sempre, o que sobra é uma camada de vergonha acumulada. De novo eu sou assim mesmo. Às vezes as pessoas devem achar que eu não me importo. Essa vergonha, aliás, é uma das coisas que mais aparecem no meu consultório. E é uma das mais injustas. Porque a pessoa vem se culpando por décadas por algo que tem uma explicação neurobiológica. O quarto sinal é o hiperfoco que ninguém entende. O quarto sinal é esse, né, que mais confunde as próprias pacientes. Veja, né, se já aconteceu com você esse tipo de pensamento. Como é que eu posso ter déficit de atenção se eu fico 8 horas seguidas fazendo uma coisa sem nem ver o tempo passar, Dênia? Essa é a pergunta mais comum que eu escuto. A resposta é que o nome déficit de atenção ele é meio enganoso. O que está em jogo aqui não é a quantidade de atenção, é a regulação da atenção. É a capacidade de dirigir o foco para onde ele precisa ir e tirá-lo de onde ele não deveria estar. Por isso, né, convivem na mesma pessoa duas coisas aparentemente contraditórias. É não conseguir ler 2 páginas, por exemplo, de um documento chato, ao mesmo tempo que seja capaz de mergulhar 6 horas seguidas em algo que interessa. Às vezes esquecendo de comer, de beber, de tomar água, de ir no banheiro. O que decide não é a importância da tarefa, é o quanto ela gera interesse, novidade, desafio ou urgência. Um cérebro com essa configuração responde muito bem a esses 4 elementos e muito mal a ausência deles. E isso, gente, independente do quanto a tarefa importe racionalmente. E isso, gente, ansiedade também não consegue explicar. E é justamente o motivo que muitas mulheres sozinhas acabam descartando a hipótese do TDAH. Ah, não pode ser TDAH porque eu sou capaz de me concentrar. Então, o que acontece é que elas ficam sem o diagnóstico. O que decide não é a importância da tarefa, é o quanto ela gera interesse, novidade, desafio ou urgência. O cérebro com essa configuração responde muito bem a esses 4 elementos e muito mal a ausência deles. E isso, gente, independente do quanto a tarefa seja importante racionalmente falando. Bom, agora, ansiedade não explica isso. Ao mesmo tempo, é justamente o motivo que muitas mulheres descartam a hipótese de TDAH sozinhas. Porque elas pensam, não pode ser que eu sou tão capaz de me concentrar, logo eu não tenho TDAH. O 5º sinal, a intensidade emocional que chega antes do pensamento. Gente, esse 5º sinal, sabe, é daqueles que até gela a barriga. Veja se você já passou por isso. Basta uma crítica no trabalho, ou a gente precisa conversar, ou uma mensagem que não foi respondida, um convite recusado, que vem uma reação emocional imediata, grande,
até física, antes mesmo de qualquer análise, algo desproporcional. Depois de meia hora ou algumas horas mais tarde, você olha para trás e pensa, por que eu reagi daquele tamanho? Isso também costuma ser lido como ansiedade, como insegurança, às vezes como instabilidade emocional. Só que a literatura descreve, no contexto do TDAH, uma dificuldade de regulação emocional. As emoções não são erradas, mas as emoções acabam subindo rápido demais e descendo devagar demais. A mesma rede pré-frontal, né, que ajuda a segurar o impulso motor, participa também da modulação da resposta emocional. E quando ela é menos eficiente, a emoção chega inteira antes de ser filtrada. Agora, vejamos a diferença prática em relação à ansiedade. Na ansiedade, o sofrimento é majoritariamente antecipatório, vem antes do evento, na forma de preocupação. Aqui no TDAH, o pico costuma ser muito reativo, vem no momento, em resposta a algo que aconteceu, principalmente a sinais de rejeição, crítica ou exaustão. E o que acontece? De novo aparece aquela camada da vergonha. Eu sou exagerada, eu levo tudo pro lado pessoal, eu sou muito sensível. Essas frases que muitas mulheres ouvem desde a infância e que passam a ser repetidas por si mesmas. Sexto sinal é o cansaço que não passa com descanso. Você tira férias, dorme, faz nada por 3 dias. Viaja para o campo, praia, fazenda e volta cansada. Esse é um dos sinais mais subestimados. E eu vou dedicar um vídeo inteiro, em breve para vocês. Mas o essencial é o seguinte, a camuflagem, que eu mencionei lá no começo. Sabe aquele sistema de lista, alarme, conferência, ensaio mental, chegar antes, revisar de novo e de novo? Pois é, ele funciona. Ela sustenta, né, uma vida toda funcional. E também consome muito recurso cognitivo o dia inteiro, todos os dias. Manter em pé essa estrutura de compensação é trabalhoso. E é um trabalho invisível que não aparece em lugar nenhum. Ninguém reconhece. E que não para no final de semana, gente. Por isso, o descanso convencional não repõe. O gasto não foi a tarefa, foi a compensação. E a compensação continua acontecendo mesmo nas férias. Quando esse cansaço aparece nas consultas, é quase sempre nomeado como ansiedade, burnout, depressão. Às vezes é mesmo, eu reconheço. Mas uma parte importante dos casos é o preço de um esforço adaptativo que nunca foi identificado como esforço. Sétimo sinal, a sensação de estar sempre aquém do próprio potencial. O sétimo e último sinal é o mais frequente de todos. Vamos lá. Veja se você se enxerga assim. É uma sensação difusa, difícil de nomear. Do tipo, eu sinto que eu poderia estar em outro lugar. Todo mundo parece ter recebido um manual que eu não recebi. Eu me esforço o dobro para entregar o mesmo de sempre. Gente, não é falsa modéstia e não é uma insatisfação genérica. É uma percepção acumulada de uma distância entre a capacidade que a pessoa sabe que tem e o resultado que ela consegue sustentar de forma consistente. Bom, isso sozinho não indica nada. Muita gente sente isso por inúmeras razões, mas quando a sensação aparece junto com aqueles outros 6 sinais anteriores, e quando ela existe desde da infância e adolescência, ela deixa de ser um tracinho da personalidade e passa a ser um dado clínico que merece investigação. E é aqui que mora a coisa mais importante desse vídeo. Uma mulher que chega aos 40 anos, com esse conjunto de experiências, raramente pensa, eu posso ter um transtorno. Ela pensa, eu sou preguiçosa, eu sou desorganizada, eu não me esforcei o suficiente.
ela construiu uma identidade inteira e uma explicação moral para um funcionamento neurobiológico. E desfazer essa conta, muitas vezes, é a parte mais importante do meu trabalho. Bom, o que fazer com tudo isso, Dene? Se você se reconheceu em vários pontos, eu quero ser bem clara sobre 3 coisas aqui importantes. A primeira delas é que reconhecer-se em um vídeo não é diagnóstico. Vários desses sinais aparecem em outras condições, como ansiedade, depressão, alterações da tireoide, apneia do sono, quadros hormonais, esgotamento por sobrecarga real de trabalho e cuidado. Um diagnóstico de TDAH exige uma avaliação clínica especializada, cuidadosa, uma história de vida bem detalhada desde a infância, a exclusão ativa de outras possibilidades. Você pode, né, até fazer um teste específico que está aqui na descrição, é um rastreio bem legal. A segunda é a questão da ansiedade, que coexiste muito com o TDAH. Com frequência isso acontece. E descobrir TDAH não invalida o diagnóstico de ansiedade anterior. Em muitos casos, ajuda a entender por que, por exemplo, um tratamento de ansiedade sozinho não resolveu tudo. E na ansiedade, né, muitas vezes se busca a causa, e no TDAH se busca padrões de funcionamento. Já a terceira, né, se você vai procurar uma avaliação, leve material, anote episódios concretos da sua vida, das últimas semanas, relacionado a pontos desse próprio vídeo, mas também a boletins escolares, converse com quem conviveu com você na infância, a sua história de desenvolvimento é uma parte central dessa avaliação. E eu tenho aqui um documento em PDF que você pode te orientar para você levar para uma primeira consulta, né? Com tudo isso, sem ter que improvisar de última hora ali as lembranças dessa infância. Chegamos ao final, eu gravei esse vídeo porque muitas vezes na prática clínica, essa é a história que eu mais vejo, né? Acontecendo com as mulheres, porque elas são inteligentes, esforçadas, passaram décadas achando que o problema era com elas, o jeito delas, e que não daria para mudar. Mas eu já te digo, com a minha experiência clínica, tem jeito sim, mas com a abordagem correta. E se isso fez sentido para você, se inscreve no canal. Nos próximos vídeos eu vou entrar a fundo em cada um desses pontos, começando pela exaustão, que mais tem adoecido as mulheres. E me conta aqui nos comentários quais desses sinais, né, te pegou mais de surpresa, o que fez sentido para você. Eu leio todos esses comentários e ficar muito feliz se você quiser propor mais conteúdos. Quero também dizer que se você quiser realmente, né, partir para uma avaliação, o link vai estar aqui na descrição. Até o próximo vídeo.